Eu tenho uma frase que eu vou começar a mensagem essa noite. Eu não sei de quem é essa frase. Eu também não lembro qual foi o pregador que falou essa frase. Mas essa frase, ela tem mais ou menos uns 15 anos que essa frase anda comigo. E na segunda-feira, depois do acampamento, cansado, quem aí estava no acampamento? Eu acordei pela manhã, na segunda, cansado, desanimado. Fui deixar o pastor quase 3 horas da manhã no aeroporto. E eu acordei e a frase que veio no meu espírito foi: obediência. Obediência. E eu lembrei rapidamente dessa frase, que é uma frase que tem na minha Bíblia, na minha primeira Bíblia, velhinha lá em casa. Que ela diz assim: a única coisa que Deus quer de um povo que ouve a sua voz é a obediência. Diga assim: a única coisa. Diga a única coisa. Diga a única coisa que Deus quer de um povo que ouve a sua voz é a obediência. Quantos aqui ouvem a voz de Deus? Aleluia. Através da palavra, através da adoração, através da oração, através de uma revelação, através de um livro, através da natureza. Tem gente que acorda pela manhã, né? Aí ela bota lá assim, um sol, aí bota aquela música: eu te vejo em tudo. Então tem muita gente que vê Deus em várias coisas. Tem muita gente que ouve Deus de várias formas. Tem gente que ele ouve Deus pela intuição. Nós aprendemos aqui no CCC, CTL. Tem pessoas que ouvem Deus numa visão, e eu creio muito nisso. Tem muita gente que ouve a Deus através de alguém, de um conselho. Alguém chega para ele no momento que ele está angustiado, e alguém chega para ele e diz: olha, eu queria te dar esse conselho, ou eu queria entregar essa palavra para você. A pessoa, é Deus falando comigo. Tem gente que escreve, tem gente que... Então, tem muitas coisas que nós podemos ser usados por Deus para a vida de alguém, ou ser usado para falar conosco. Vivemos em uma época, em uma geração que se ouve Deus, graças a Deus, amém? Porque antigamente a gente acreditava que ouvir Deus era para os pastores, era para os líderes, era para aqueles que estavam aqui no altar, mas não, ouvir Deus é para todos, e todos os filhos precisam ouvir a voz do seu pai, amém? Amém? Então o tema dessa mensagem, se você quiser anotar, ou se você quiser pegar depois no YouTube, está aí, ó. A obediência é melhor do que sacrifício. Eu creio muito, irmãos, nos 5 ministérios. Eu creio muito nos profetas. Eu creio nos apóstolos. Eu creio nos mestres. Eu creio nos
nos pastores, eu creio naquilo que Deus fala, eu creio, eu tenho convicção. Toda a minha vida, até chegar aqui agora, foi movida pelos profetas, movida por Deus, por alguém que falou ao meu coração, alguém que foi usado por Deus, e eu tenho convicção. Você pode até não crer, mas eu creio, porque eu sou fruto daquilo que eu estou vivendo, de cada profecia, de cada palavra, de cada exortação, de cada edificação, de cada direção para a minha vida, e eu creio nos profetas, e a Bíblia diz: crê nos profetas e prosperareis. Eu creio, mas sabe de uma coisa? Deus, Ele quer algo do seu povo. Deus quer falar através da minha vida, e eu preciso obedecer aquilo que Deus já falou. E o pastor Ribinha, que já veio aqui várias vezes, ele fala essa frase, e eu anotei também em um dos blocos de anotação. O Ribinha diz assim: quando Deus fala, não tem nada a ser dito, mas algo a ser feito. Quando Deus fala, não tem mais nada a ser dito, tem algo a ser feito. Então eu vejo muitas pessoas dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo que eu preciso emagrecer. Deus falou com alguém aí? Ele acorda de manhã e come um x-tudo. Irmão, eu gosto de x-tudo, mas nunca entrou na minha cabeça comer um x-tudo de manhã. E tem cabra que come um x-tudo de manhã. Tu vai no calçadão, o cara está parado numa coxinha. Beleza, é a vida dele, ok? Eu sei que ele sofre por alguma doença, alguma enfermidade, beleza. Mas eu não estou falando para aquele que está lá, não. Eu estou falando para aquele que está aqui hoje, sentado, ouvindo o pastor Joane pregar. Tem muita gente que diz: Deus falou comigo. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande, sim ou não? Deus falou comigo, pastor, Deus falou comigo. Meu irmão, se Deus falou contigo, não tem mais nada a ser dito, tem algo a ser feito, hoje, agora. Pastor, Deus falou comigo. Eu vejo no meio da juventude, Deus falou comigo que ela é a mulher da minha vida. Ana Carolina, eu vou dizer que é Ana Carolina, senão vão dizer que eu estou pregando para outros. Deus falou comigo que a Ana Carolina é a minha esposa. Aí outro dia, ele está procurando outra namorada, porque Deus falou com ele também. Eu não consigo entender nesse Deus que fala dessa forma. Ok? Eu não consigo entender. Deus falou comigo. E eu sei, irmãos, que no momento ali de crise, eu lembro no momento da minha esposa, passando por ansiedade, depressão. Ela disse assim para mim: Rony, amor, se você, uma besteira, se você tiver afim de me deixar e viver com outra pessoa, você está livre. Eu falei: tu está ficando doida? Eu estava mesmo. Eu falei: é você que eu quero. Então vamos lutar pelo nosso amor. Porque eu tinha convicção, e olha aqui, eu não tinha assim uma bola de cristal, ou alguém dizendo: eis que te digo, essa é a mulher para a tua vida, não. Eu tinha convicção dentro de mim, que ela seria a mulher da minha vida. Então eu comecei a trabalhar para isso. Eu creio que Deus fala, amém? Eu creio que Deus fala. Agora tem gente que chega aqui: Deus falou que ela era a mulher da minha vida. No outro dia tu procurou outra. Deus falou que essa igreja era a igreja para me congregar. Semana que vem, Deus falou comigo que é para mim para ir para outra congregação. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse?
Que Deus é esse? Lembrei do meme. Que show da Xuxa é esse? Ó, o menino está ligado. Que Deus é esse? Muitas pessoas que vêm à igreja diz: eu sou do Senhor. Eles cantam a música do Lázaro: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eles vivem uma vida e eles dizem que Deus falou com ele. Eu até chego aqui para algumas pessoas e termino o culto, eles dizem assim: palavra, pastor, que palavra? Deus falou comigo. E aí qual é a resposta que eu vou dar agora? Qual é a resposta que eu vou dar àquilo que Deus já falou comigo? Deus falou para mim me posicionar. Então, irmãos, eu preciso me posicionar. Deus já falou comigo. Ah, pastor, porque o senhor não sabe, a carne é fraca. Alguém já viu com esse negócio aqui? Ah, pastor, meu filho, tu está caindo nesse pecado há mesma 1 ano, 2 anos no mesmo pecado. Pastor, o senhor sabe, a carne é fraca, né? Mas o pecado não é vitamina para o corpo. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Deus falou com você, irmão. Lucas 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo? Quantos irmãos? Quantos? Não, eu amo ao Senhor, eu tenho ao Senhor, eu faço, eu sirvo, eu dou dízimo, eu faço tudo, eu sou do Senhor. Mas muitos de nós caminhamos sem a direção, caminhamos sem o senhorio do Senhor sobre a nossa vida. Tem muita gente, e eu sei disso, irmão, tem muita gente que vem ao Senhor por causa da salvação, e isso é normal. Eu sei que muitos de nós, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nós estávamos perdidos em nossos pecados, a Bíblia diz, nós estávamos afundados nos nossos pecados, nós estávamos no lamaçal do pecado, e sabe, e tinha muita gente que começou a ter medo de morrer e ir para o inferno, porque há 15 anos atrás falava sobre o inferno. Hoje algumas igrejas não falam no inferno, porque não é legal falar do inferno. Não, pastor, vamos falar de um jeito mais amoroso. Meu irmão, qualquer evangelho que não fale sobre o céu, que não fale sobre arrependimento, que não fale sobre salvação, você pode colocar ele de ladinho. Tem muitos de nós, quando começaram a pregar sobre o inferno, tem um pregador chamado Jonathan Edwards, sabe, que o sermão mais pregado deles é pecadores na mão de um Deus irado. Ele começa a pregar e as pessoas começam a ficar grudados na coluna, porque eles não conseguem ver o piso da igreja, eles só conseguem ver fogo, o fogo das chamas do inferno. Aí eles começam a pedir perdão e a se desesperar: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E sabe, muitos de nós viemos até a Cristo com medo do inferno. E tem uma frase antiga, 800 anos antes de Cristo, que ele diz assim: Senhor, se eu te adorar com medo do inferno, queime no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar
pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Ele dizendo assim: olha, Senhor, se eu te adorar com medo do inferno, o Senhor pode me jogar nele. Se eu te adorar por causa do paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar por quem tu és, não esconda de mim tua face. Muitos de nós adoramos e viemos à igreja, e faz parte. Como eu falei, estávamos no nosso pecado, e o pastor um dia falou sobre o inferno. Ficamos com medo do inferno, e o pastor disse: alguém quer aceitar Jesus? Aí alguém com medo de ir para o inferno disse: eu quero, pastor, eu quero. E ele levantou a mão, mas ele começou a viver algumas práticas que ele continuava a viver lá no passado, porque ele conheceu o Cristo Salvador. Mas nós precisamos conhecer o Cristo Senhor da nossa vida, aquele que governa, aquele que domina, aquele que, sabe, tem o senhorio sobre nós. Então, por isso que nós oramos. Qual é a nossa oração aqui no batismo? Eu estou sem som ou eu estou... No batismo, eu reconheço Jesus como Senhor e o quê? E o quê? E Salvador da minha vida. Reconheço que estou morrendo para essa vida velha e nascendo para uma nova vida. Sim ou não? Não é assim? Quando o pastor vem orar aqui pela oração de confissão, sabe, eu te aceito como Senhor e o quê? E Salvador. Tem muita gente que só tem um Salvador, e nós precisamos conhecer o Senhor, aquele que domina, aquele que governa, aquele que direciona, aquele que dá destino para a nossa vida. E tem muitos que dizem: ah, Senhor, Tu és meu Salvador. Mas Ele quer ser o nosso Senhor. Por isso que a Bíblia, Jesus dizendo: olha, muitos me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Lucas 11, versículo 27 a 28. Jesus pregando, uma mulher chega para ele e diz, enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Jesus respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Não sou eu que estou dizendo aqui, é Jesus. Uma mulher fala assim: não, Jesus está pregando na multidão, alguém olha assim e diz: que homem sábio, que homem maravilhoso. E ela diz assim: olha, feliz é a mulher que te deu a luz, feliz é a mulher que te colocou no mundo. Jesus, com o seu jeitinho, um profeta de ser, diz: opa, feliz são aqueles que me ouvem e me obedecem. Felizes não são aqueles que cantam, felizes não são aqueles que pregam, felizes não são aqueles que discipulam, apesar de ser felizes. Felizes são aqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem e praticam. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você será feliz. E não sou eu que estou dizendo.
aquele que é apenas ouvinte, mas ele não pratica. Ele é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e quando ele tira, ele logo esquece. Mas aquele que obedece, aquele que coloca em prática aquilo que Deus já falou, através da Escritura, através das orações que alguém orou, alguém direcionou, quando você caminha em obediência, eu tenho convicção. Irmãos, lá nos primórdios da igreja, eu lembro de um culto de envio. O pastor Nonato chamou alguns da galera que caminhava comigo. E aí o pastor Nonato sempre teve o coração missionário, e ele juntou vários amigos, e a igreja, mais alguns irmãos juntaram para levar eles para fazer uma base missionária fora, na Venezuela, se eu não me engano em Caracas. Irmãos, eu caminhava com essa galera, eu andava com eles, dormia com eles, chorava, orava. E eu comecei a bater aquela emoção, dizendo: todos os meus amigos estão indo, Isaú, e só eu estou ficando. Só eu estou ficando, todos eles estão indo fazer uma base, sabe, fazer jocum fora e tal, e eu fui ficando só, e eu fiquei num canto, e eu fui onde o pastor Nonato, e eu fui lá onde o pastor Nonato, abracei o pastor Nonato, ele disse assim: meu filho, eu sei que você queria ir, mas o seu tempo é aqui. Irmão, eu poderia ter ficado endemoniado aquele dia, que eu já estava triste. Pastor Nonato, eu estou aqui, eu sou um trabalhador das 6 horas da manhã, eu cheguei aqui no início da igreja, foi eu que botei uma das colunas da Nova Aliança, não, irmãos, eu só disse: Senhor, eu sei que o meu pastor ouve Deus, e eu também ouço Deus, e eu sei que é a boca dele falando ao meu coração. Por isso que nós precisamos ter princípio de liderança. E quando eu comecei a falar aqui, que o zelo e que a reverência, eu creio que Deus fala através da vida do meu pastor, amém, irmãos? Tem muita gente que me questiona quando eu tomo uma decisão: meu irmão, Deus está falando comigo. Por que não? Deus está falando comigo. E algumas vezes, quando não está tudo claro, eu vou onde o pastor Raimundo Nonato: pastor, eu preciso tomar uma decisão, assim ou se assado. Amém, meu filho. Amém, meu filho. Porque eu creio na obediência. Talvez eu não tenha o dom de tudo, eu não tenho a revelação de tudo, e alguém vai falar ao meu coração. E eu lembro disso muito nítido, no canto do Jussara Clube, uma grande festa. Eu estava feliz porque os meus amigos estavam indo, mas eu estava triste porque eu estava ficando. E meu coração queimava por esses movimentos. Sabemos a história, todos nós conhecemos a história. 1 Samuel 15, de 1 a 3. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas, diga: ataque os amalequitas.
e consagre ao Senhor para destruição tudo, diga tudo, o que lhes pertence. Não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo, diga tudo. Quando a Bíblia fala tudo, diga, quando a Bíblia fala de tudo, é tudo. Não tem assim não. Mas, pastor, meu coração é tão bonzinho. Deus dá uma ordem, irmãos. E eu gosto desse Deus aqui. Porque eu falei para a Carol essa semana, pensa no mundo que está chato. Você não sente isso não? Alguém pensou isso essa semana? Quando eu vi o vídeo daquela criança pedindo, a mãe pedindo o lugar para a filha. E eu vejo um monte de gente, falta empatia. Não, é porque... Ficar calado para não receber processo. Eu falei assim para Carol dirigindo, o mundo chato. A moça que disse não, com aquele fone de ouvido, está com 1 milhão e poucos seguidores, irmãos. Quase 2, hoje já chegou em 2 milhões. Eu vou viajar dia 2 de fevereiro. Se alguém quiser pedir a cadeira da frente, pode pedir, amém? Amém? Eu vou viajar, você marca do meu lado e diz, eu quero essa cadeira aí, que eu vou dizer para ti, não vai ter não. Mas o mundo está chato, sim ou não? Nós temos que ser politicamente correto. E a nossa geração que eu falo, a nossa geração do nosso povo, alguns... Mas a lei do consumidor diz isso, pastor. Aqui agora no acampamento essa semana. Fiz a inscrição, mas eu não estou a fim de ir. A lei do consumidor diz isso. Mas também a lei que o pastor Joane colocou entre linhas está lá, que eu não devolvo dinheiro, que eu já comprei arroz e feijão. Fechou. Por quê? Porque nós estamos em um lugar, agora eu estou no lugar de fala, não é assim? A minha esposa diz, como é o negócio que tu diz lá? Quando eu começo a falar com ela, ela diz, isso é um red flag. Que diabo é red flag, menino? Tá chato, irmão. Eu só mais ficar com as coisinhas dos dorama, né? Porque Deus mandou acabar com tudo. Um evangelho mamão com açúcar, você já viu? Pastor, Deus é amor. Eu já preguei em alguns lugares e aqui mesmo, não, pastor. Vamos pregar sobre a ira de Deus, não, pastor. Vamos pregar no Deus é amor mesmo, porque Ele é tão amoroso. Aí coloca um pad. Deus é amor. É, meu irmão. Mas Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que Ele vem para vingar o seu povo. Rapaz, é forte, né? A mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Meu irmão, 1 Samuel 15, versículo 20 a 23. Deus falando com o povo e falando com ele, eu mandei tu destruir tudo, cara. Eu mandei tu acabar com tudo. Ele diz assim, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas. O que foi que Deus disse para Saul? Hein? Olha aqui. Deus não trabalha com boas intenções.
Eu tinha tanta boa intenção. Eu aprendi muito cedo, quando eu era menino, não era nem crente. Tinha uma frase que dizia assim: de boas intenções, o inferno está cheio. Alguém já ouviu essa frase? E eu jogando a bola esses dias, alguém falou isso. Não, pô, não foi minha intenção. O cara disse o quê? De intenção o inferno está cheio. De boas intenções. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo. O melhor do que estava. Senhor, eu vi aqueles bois, eu vi aquelas ovelhas maravilhosas. Eu falei, é muito boa para o sacrifício. Ah, meu Deus gosta de sacrifício. O sacerdote vai amar o sacrifício. Mas Deus tinha falado assim: mata tudo, destrói tudo. Não, mas eu olhei, pastor, eu olhei aquele. Pastor, o senhor não entende. Mata tudo. O melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Diga, a obediência. Diga, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Já parou para pensar o tanto de feiticeiro que tem rodando pela Imperatriz? Já parou? E eu não estou falando daquele que tem nos outdoor não, viu? Eu estou falando de alguns que vêm aqui aos sábados e aos domingos e não andam em obediência àquilo que Deus já falou. E a Bíblia diz que é comparado como um espírito de feitiçaria, aquele que não caminha em obediência. Porque nós temos a ideia do feiticeiro, daqueles negócios lá, né? Esses dias eu estava vindo para casa, lá no Bom Sucesso. Tinha um despacho tão lindo, Rony, lá perto do bofe, não tem onde vende os bofe, bem na esquina. Tem um menino aqui que não sabe nem o que é bofe. E aí, eu olhei assim, galinha, farofa, falei, o frango assado. Falei, se eu tivesse com fome, eu comia esse negócio aqui de boa. Você tinha coragem, pastor? Eu falei, aonde? Um monte de feiticeira, caminhando sobre aqui. E Deus está nos convidando para andar em obediência àquilo que Ele já falou conosco. Deus está nos chamando para viver em obediência. E eu estou dentro do pacote. Tem muita gente que se sente o último Nikita do pacote, né? E algumas vezes eu me sinto o último Nikita do pacote, todo quebrado. Mas Jesus nos cola, nos restaura, coloca em ordem a nossa vida. E se eu quero andar em obediência, eu preciso andar em verdade. Porque a obediência abre portas. Diga assim, a obediência. Diga, a obediência abre portas. A obediência abre portas. Nem toda vez você vai entender. Nem todas as vezes você vai dizer assim, eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Deus falou.
Deus falou com Saul: destrói tudo. Mas o povo, os soldados tinham uma boa motivação. Mas Deus não trabalha com motivação. Deus trabalha com verdade. 1 João 2, de 4 a 6. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem mais andou em obediência nessa terra, irmãos, foi Jesus. Ele andou em obediência a um chamado de Deus para a sua vida. Jesus veio à terra como homem, passou ali, teve as suas lutas, teve as suas tribulações, teve o seu dia no deserto, teve a tentação. Jesus passou nos ensinando como homem, como nós iríamos passar nessa terra, com sofrimento, com angústia, com tribulação, sendo tentado. Jesus passou. E se eu e você, que estamos aqui e estamos caminhando, conhecendo ao Senhor, nós precisamos andar em obediência. E o Braga começou falando sobre fé aqui. E andar em obediência é caminhar em fé. Por quê? Porque eu não vejo. Hebreus 11, todos nós conhecemos, um clássico, que a fé é certeza das coisas que não se vê e prova daquilo que não se espera. Foi pela fé que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Foi pela fé que Enoque andou com Deus. Foi pela fé do início ao fim, foi pela fé. Então, andar em obediência é andar em fé. Jesus, eu não estou entendendo, mas eu estou obedecendo. Quantas vezes, irmão, Pastor Nonato, esses dias, me ligou: meu filho, você vai fazer isso? Eu não vou fazer, não. Vai sim. Meu pastor, não faz isso não. Vai, você vai fazer isso. Falei: amém. Tem que andar em obediência. Fiz o que ele pediu para fazer. Se resolveu o problema. A minha carne, irmãos, eu falei assim, até falei para minha esposa, ela estava comigo: eu não queria fazer não, mas eu vou fazer. Eu andei em obediência à voz de Deus através da minha liderança aquele dia. Eu não estava entendendo, irmão, mas eu obedeci, amém? Mateus 21, 28 a 32. E eu estou encerrando. O que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele.
Tem muitos filhos aqui dentro. E eu vi uma frase de uma amiga minha, Pamela. Ela é filha do pastor Luiz Hermínio. Fiz escola com ela em 2003, em Belo Horizonte. E ela botou uma frase assim: algumas vezes os rebeldes aos que ficam. E eu lembrei muito dessa história. O filho disse: eu vou, pode contar comigo. Pode contar comigo que eu vou. E não foi. O outro disse, o primeiro impulso dele foi: eu não vou. Mas foi. Qual que obedeceu? Aquele que disse que não ia, que era o rebelde, mas foi. Então, irmãos, eu não me surpreendo. Eu tenho mais de 20 anos na caminhada com Cristo. Tem uns discípulos que chegam, algumas pessoas que chegam e dizem assim: estamos juntos. Estamos juntos e não abro nem para um trem da Vale. Alguém já viu esse trecho? Preciso carregar 1000 cadeiras ali. Pastor. Pastor. Precisamos lavar os tachos da chácara. Essa semana foi o teste, né? Pastor. Eu estou com a dor na coluna tão grande aqui. Preciso de 5 pessoas para fazer isso. Esses dias, irmão, nós estávamos precisando de cesta básica aqui. Porque todo mês nós recebemos muita cesta para doar. E nós ficamos procurando assim: será com quem que a gente encontra? Com quem que a gente encontra? Para a gente já ajudar pelo menos essas 10 pessoas. Graças a Deus pastor Lucas ligou para algumas pessoas, rapidão nós conseguimos 10 cestas. Eu fui comprar. Eu estou precisando disso. Estou precisando de uma pessoa para pregar acolá. Pastor, até que eu queria. Você sabia que todo domingo eu venho pronto para o culto? Você sabia, Aliança Jovem? Todo domingo eu venho pronto para o culto. Hoje não, porque tem muitos pastores. Muitos pastores. Mas todo domingo eu vinha preparado para o culto. Primeiro, para dirigir. Hoje tem uma escala, né? Mas eu vinha preparado para dirigir o culto. E eu vinha preparado para pregar. Pastor Nonato uma vez chegou aí, gripado, de manhã, já nos 3 cultos. E ele disse: meu filho, o senhor está bem? Aí ele: não estou não, mas o que não está vai melhorar. Eu falei: moço, o senhor está doente. E ele disse: você tem uma palavra? Eu falei: tenho. Ele disse: se eu não melhorar, eu quero que você pregue nos 2 cultos. Se eu não melhorar, eu quero que você pregue nos 2 cultos. A mensagem que eu preguei agora de manhã, e você adapta com a sua. Pode vir quente que eu estou fervendo. Me tremendo todinho. Eu lhe ligo, meu filho. Quando foi, eu já estava preparado, irmão. Quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, ele acordou com aquela vozinha, quem conhece: graça e paz, meu filho, graça e paz, pastor. Desde que eu que vou pregar hoje, amém? Falei: aleluia. Desde que eu vou pregar hoje. Eu falei: aleluia. Aí eu falei assim: mas o senhor é fominha.
Quem gosta de pregar é ele, irmão. Eu falei, meu pastor está viajando agora em família. E eu fiz uma aposta com a Carol, assim, tipo, conversando com a Carol. Eu falei, pode esperar. Daqui a pouco aparece uma história dele. Uma igreja italiana ele estava pregando. Depois, um casamento ontem ou hoje. Eu falei, misericórdia, vai descansar, pelo amor de Deus. Porque ama fazer isso. Ama. Então fique em pé nessa noite.